Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de decoração aqui no canal. E o que eu tô trazendo hoje, gente, é um bolinho no tema Nike. Esse bolo foi decorado diretamente na bailarina, gente, porque ele é do meu irmão, tá? E aí, no caso, como é pra casa mesmo, né, não vi problema nenhum em fazer na bailarina. Enfim, aí nós temos um bolo, gente, de 22 centímetros por 10 de altura. O recheio que eu tô utilizando é o mousse de limão, que tem aqui no canal. E a massa é a massa chiffon. E eu vou trazer pra vocês também nesse diâmetro de 22 centímetros, tá? Já tem ela aqui no tamanho de 15 por 10. Pra iniciar, gente, eu venho aplicando sobre o meu bolo o chantilly. Lembrando que esse chantilly que eu tô utilizando, gente, é da marca Pastry Pride, alguma coisa desse tipo. Vou deixar a embalagem aqui pra vocês verem, né? Pra ficar um pouquinho mais fácil. E quando eu utilizo esse chantilly, gente, eu gosto sempre de colocar um pouquinho de leite em pó, tá? Então ele tá batido com um pouco de leite em pó. Quem viu o vlog anterior, gente, viu que como que eu fiz, né, pra fazer a quantidade certinha de leite em pó que eu utilizei e o tempo de batimento desse chantilly. E também o rendimento dele, né, que é uma marca que não é muito utilizada, pelo menos geralmente a gente não vê muito sobre ele, né? Até mesmo eu pesquisei no YouTube sobre ele, não achei muita coisa. Mas eu vi que eu gostei até do gostinho do chantilly, mas mesmo assim, ele tem um gostinho de sorvete, mas tem um residual de gordura. Então, por esse motivo, eu gosto, sempre que eu uso ele, eu gosto de colocar o leite em pó, certo? E também hidratei um pouquinho com leite condensado, gente, que ele ficou um pouco poroso depois. Como era um bolo básico preto e branco, eu decidi fazer ele mais branco do que preto, né? E eu aplico sobre o meu bolo todo o chantilly e depois venho espatulando, né, gente? Tirando os excessos, espatulando que era um bolo liso. E teria só uns detalhes preto, né? Como vocês já estão bem acostumados a ver, gente, eu sempre inicio o alisamento do meu bolo sempre pela parte de cima, né, pelo topo. Como vocês viram, gente, eu fiz bastantes testes aí, né, vim com a espátula de raspamento, né, essa espátula aí raspadora na parte de cima, né, eu vi que ficou bem lisinho, daí eu fui tentando, né, várias vezes até dar errado e depois fui consertei. Então, realmente, quando a gente vai fazer bolo da família da gente, né, principalmente da família da gente, assim, tipo, meus irmãos mesmo. Quando é aqui pra casa mesmo, eu tenho uma liberdade de estar treinando, né? Tanto que quando a gente começa, todo mundo fala, vende pra família. É uma dica aí que as pessoas já dão pra gente que tá iniciando, pra gente já oferecer pra família. E tem família, né? Eu, graças a Deus, posso falar isso, que tem família que apoia. E no meu início, minha família me apoiou muito, até hoje, né? Mas eu lembro que minha tia, sabe? Minha mãe, nossa, minha mãe começou a dar bolo pra família toda, vê se pode. Porque ela tem uma filha confeiteira. E aí, o que ela faz? Apoia, né, gente? E aí, nesse caso, eu fiz muito bolo, então eu treinava muito nas técnicas. Tanto vocês podem ver no Instagram, tem muito bolo que tinha umas técnicas, nossa, que era do momento. Bico de confeitar, tudo era bico de confeitar, né? E aí, todos os bolos que eu fazia, tava lá. Os bicos sem acabamento nenhum. Uns trabalhos, nossa, que não tava bom não. Mas todo mundo tava falando, que bolo lindo, ai, que não sei o que lindo, ai, bolo horrível, ai, que bolo bom. Eu costumo sempre falar isso, sabe? Hoje em dia eu já alcancei um nível bem elevado, graças a Deus. Mas assim, não era nada comparado antigamente, sabe? Hoje em dia, se fosse pôr o início da gente, né? Por isso que eu falo que é todo um processo. É só a prática que é capaz de levar a gente à perfeição. Então a gente não pode desistir, né? Tem que persistir, ter fé em Deus e praticar. E o crescimento é constante, né, gente? Então a gente não pode deixar de treinar nunca. Porque de fato a prática leva à perfeição. E sempre que tem oportunidade, como eu sempre falo pra vocês, mesmo em bolo de encomenda a gente faz, mesmo que tem um bolo de textura, a sua encomenda é um bolo de textura. Mas vai lá, pega a espátula lisa, testa, gente. Não é testar, né? É praticar. Você vai testando ali a questão do alisamento para você ver que você tá pegando a prática. Então, realmente, toda oportunidade tem que ser aproveitada, né, gente? Porque a gente tem que aproveitar cada oportunidade pra gente ir treinando e se aperfeiçoando. Então, realmente é necessário.
Logo depois vocês viram do tanto que eu espatulei esse bolo, porque eu queria as quinas serem perfeitas, né? Eu tinha tirado quina e levantado quina para eu ter uma quina mais fina, né? Porque eu farei aquele detalhe dourado nas quinas. Então, por esse motivo, foi necessário que eu levantasse ela, mas aí eu precisei tirar bastante resíduo, gente, porque tá ficando quinas grossas. Então, para você ter uma quina imperfeita, bacana, né? Que não fique tão grosseira, você tem que fazer assim. Você retira o excesso, quina grossa realmente é excesso, né? Nas laterais. Então, você retira o máximo que você conseguir, né? E depois você vem fazendo levantando a quina novamente, né? Porque aí ela vai ficar mais fininha. Logo depois, gente, eu venho com o meu chantilly preto. Foi tingido com corante preto extra forte da Iceberg, gente. Eu sempre falo, eu adoro os corantes da Iceberg, né? Gosto muito das cores mais escuras deles, são ótimas, né? São corantes bem pigmentados, então gosto muito de utilizar. E aí eu tingi, né, uma quantidade pequena até de chantilly preto, né? E vim colocando sobre o meu bolo, vim com a espátula mesmo. Esse detalhe dá pra fazer com uma faca, caso você não tenha uma espátula dessa. É tranquilo de fazer, gente, é um trabalhinho bem fácil, né? Eu achei legal. Eu pensei, gente, que até eu poderia ter feito os detalhes com algum bico de confeitar, né? Um bico 22, um 21. Ficaria bacana também, mas eu queria um bolo um pouco diferente do habitual, né? Do que eu costumo fazer. Eu tenho um bolo, gente, com esse modelinho também, mas ele não foi gravado. Porém, era feminino, ficou uma graça também, eu achei lindo. E ele era branco e rosa. Um casamento perfeito de cores, né? E preto e branco também super combina, né? Eu gostei bastante do resultado, gente. E aí também eu coloquei um dourado pra dar uma certa diferenciada, né? Porque tava muito bolo de gente atleticana. E como não é o caso da pessoa, que a pessoa não torce pro Atlético, né? Graças a Deus. Brincadeiras à parte. E aí o que acontece? Aí eu decidi colocar um dourado só pra dar uma quebra, né? Não ficar tão preto e branco. Bom, gente, aí depois eu venho, né, limpando um pouquinho do excesso na bailarina. Se fosse um bolo pra mim entregar pro cliente, gente, a gente teria que ter muito mais cuidado nessa questão da limpeza, né? Lógico que estar num prato facilitaria muito mais, né? E eu sempre falo isso muito com vocês, pra vocês prezarem muito essa questão da limpeza, tá? É muito importante. E aí, gente, pra fazer agora o detalhe dourado, eu tô utilizando o glitter dourado verdadeiro da Brilharte, tá? Não sei se vocês acham com facilidade dessa marca, tá? Aqui é fácil de encontrar dela, mas se você não encontrar, pode utilizar o dourado que você tiver. Tudo dá certo, né? Às vezes não fica igualzinho o meu, mas já é uma referência. E aí logo depois, gente, eu venho pintando as minhas bordinhas com essa misturinha com pó dourado. Vocês viram que eu coloquei um pouquinho de álcool de cereal, né? O álcool de cereal que eu utilizo, gente, é o da FAB, né? Solução alcoólica. E aí eu coloco cerca de 3 ml, gente, pra sei lá, 1 grama. 1 grama é muito. Sei lá quanto que eu coloco de pó. Eu sei que eu faço tudo no olho, não peso não. Até mesmo porque nem tem como pesar, né, o pó, gente. Mas coloquem uma colherzinha de café e vai seguir nessa base. Você tem que ter uma pastinha mais grossinha pra esse detalhe, gente. Senão escorre, tá, do bolo. Então, indicado é que você faça uma pastinha mais grossinha. Não coloca tanta solução alcoólica. Vai pondo de pouquinho em pouquinho pra você também não desperdiçar o pó. Que o pó
de fato vale ouro. Então, por isso é muito importante que a gente vá com cuidado, né? Pesa a mão, minha filha, não vai perder seu pó, não. Porque não tem como, que evapora. Aí é um caso de se rir. Eu fui decorar um bolo no ano novo e minha sogra virou e falou: ah, não, nós vamos levar isso aqui, porque isso custa caro. Eu falei: vai. Falo, cadê a tampa do potinho? Gente, não adianta tampar. Não adianta, você pode fazer o que for, carregar o trem na mão, tampado, o trem vai evaporar. É um trem impressionante. E realmente não tem jeito, né? Então, por isso, é sempre melhor que você vá fazendo de pouquinho em pouquinho, porque aí, se faltar, você vai fazendo mais do que perder, né? De fato. Aí depois eu coloco o topo, gente, que eu fiz no Pixel Lab. E esse foi o resultado, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com um amigo. Beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.